Diga? Sim, 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 sim. Não. Ah, está bem. Ah, está bem. A partir de agora? Aqui estou a dormir. Eu nasci há 72 anos, nasci numa rua aqui, que está aqui à volta de 100 metros daqui, e vivi 48 anos aqui. Essencialmente era um bairro operário, haviam uns quantos, havia mais de 3 ou 4 bairros operários. Por exemplo, dali, da estação do comboio para lá, é considerado o bairro da Calçada, é um bairro mais pequeno, mas também com características semelhantes, se bem que tem muitos mariantes, ou seja, muita gente que andava nas fragatas a fazer o transporte. Não havia a ponte 25 de Abril e havia o transporte das mercadorias, muitas até vindas do Alentejo, através das fragatas, à vela. Mas também tinha a fábrica do Isidoro, por exemplo, que toda a gente conhece, a marca ainda se mantém, mesmo metido lá no meio do bar. Ou seja, as pessoas trabalhavam muito cerca dos bares, porque há muita fábrica e espalhada no centro dos bairros. Ou seja, as pessoas viviam muito perto dos locais de trabalho. Mas aqui no bairro Serrano era basicamente a cortiça. A cortiça é o principal, porque havia muito trabalho na cortiça. Esta da Mundete, que era uma das maiores, que até tinha o ramal, este ramal de caminho de ferro, tinha uma bifurcação para os comboios lá irem dentro. Ou seja, eles tinham carruagens que carregavam lá dentro e depois a máquina só puxava até ao Pinhal Novo. E que depois, quando apareceu a grande força que foi o Amorim, foram desaparecendo, porque entretanto as fábricas também tiveram necessidade de modernizar. E essa praticamente desapareceu mesmo aqui de Montijo. Isto movimentava muita gente porque as fábricas, quer de umas, quer de outras, utilizavam muito a mão de obra feminina, que é outra característica. Quer dizer, eu nasci em 1951 e muitas mulheres trabalhavam. E então havia muita movimentação. Estas ruas aqui, que agora estão praticamente desertas, estavam sempre cheias de gente. Aqui é o Largo da Estação, portanto estamos aqui na linha férrea, havia muitos comboios, chegavam e partiam, vinham muitas vezes carregados de porcos, portanto, de suínos. A malta, os miúdos, isto era uma festa, quando descarregavam os porcos, que a gente vinha para aqui para o meio. O principal meio de transporte depois daqui da chegada do comboio eram carroças. Portanto, carroças, havia umas carroças só com 2 rodados e umas com 4 rodados, que eram maiores, que se chamavam as galeras. E nós convivíamos, havia muitas tabernas, convivíamos quer com os condutores dessas carroças, quer com um grupo, os descarregadores de mar e terra. Os descarregadores de mar e terra eram ranchos de trabalhadores que precisamente movimentavam essas mercadorias dos comboios ou das fragatas lá do cais para cima das carroças e das carroças depois para as fábricas ou os sítios onde é que andavam. Como é lógico, a gente desde miúdo aprendia logo a escola toda com aquela malta, porque aquilo eram pessoas, digamos, se a gente fosse fazer na escala social, estavam mesmo muito em baixo, porque não tinham um trabalho certo, ganhavam à peça. Por exemplo, para ter uma ideia, havia também um grande transporte, que esse sim vinha de quase todo por via fluvial, que era as forragens para os porcos. O milho, grande parte destes armazéns aqui eram armazéns onde é que se guardava o milho. E essas vinham em sacas de 100 kg. E eles carregavam as sacas e ganhavam a peça. Não tinham qualquer espécie de segurança, tirando um sindicato que é aqui a 50 metros, tirando um sindicato onde é que havia algumas ajudas, eventualmente em grandes carências, porque passavam semanas em que podiam passar uma semana sem ganhar nada.
havia várias personagens que eram, em certa medida, alguns ídolos para nós, não é? Que eram os jogadores de sueca e da bisca. Ou seja, as tabernas eram frequentadas por trabalhadores, os descarregadores estavam em permanência nas tabernas. E então havia autênticos que a gente adorava ver, que eram os jogadores de sueca. Eu aprendi a jogar a sueca a vê-los jogar. Havia, sei lá, o Zé Caixadas, o Albino, eram realmente pessoas que a gente tinha uma grande admiração. Depois também havia alguns desses jovens que integravam os forcados. A minha família nunca foi assim muito fã do toureiro, portanto não era a pessoa que ia ver muita, mas havia outros que sim, que iam ver as corridas de touros. Nós brincávamos na rua, na altura era normal, fazíamos carrinhos de rolamentos, os mais afortunados, jogávamos ao arco, sei lá, à bola, era o que havia, mas a vivência era na rua. E pronto, nós, como miúdos, vivíamos entre o rio, íamos apanhar caranguejos, e a rua. Claro, quando não havia escola, nessa altura já uma grande parte de nós, pelo menos eu era considerado dos remediados. O meu pai era mecânico. Eu chamo remediados aqueles que andavam sempre calçados, porque a grande parte dos meus colegas, alguns deles, andavam descalços, porque não tinham dinheiro para sapatos. Tinham uns sapatos que calçavam de vez em quando. Eu, felizmente, nesse aspecto, não sou um bocado afortunado, porque já conseguia andar sempre calçado, ou com sandálias ou com sapatos. Também havia um grande convívio à noite, porque como as pessoas não havia televisões, não havia nada, e mesmo quando apareceu, só pouca gente tinha acesso a elas, as pessoas iam apanhar caranguejos e depois, em vez de comerem em casa à noite, fazia-se uma panela e juntava-se os vizinhos à porta. Basicamente a vida era assim. Havia 3 ruídos característicos aqui no bar. Um era a chegada e a partida dos comboios. Eram máquinas ainda a vapor e apitavam e como eram muito frequentes, havia muita sirene, muita sirene. Costumo dizer às vezes com colegas meus que a gente não precisava de relógio, porque havia uma, tocava já ao meio-dia, sei lá, ao meio-dia já sabíamos que era o almoço do Isidoro, tocava 10 minutos antes ou 10 para meio-dia para avisar, ou 10 para 1, que era para as pessoas regressarem. Havia muitas sirenes. Os porcos, é assim, havia muitas matanças pequenas, quer dizer, ao contrário de agora, havia muita pequenas explorações metidas nos próprios bairros, em todos, onde é que se matavam porcos à noite. E era frequente andar pela rua, e a partir das 9, 10 horas da noite, e ouvir os guinchos dos animais a morrer. Havia até uma profissão que havia pessoas que tinham os artefactos para matar os animais, e que ganhavam à peça também. Ou seja, alguns até aquilo era um segundo emprego. Trabalhavam, por exemplo, numa fábrica e à noite eram contratados para matar 100 ou 50. E isso havia muitos. Isso acabou, a adesão à CEE obrigou a fechar essas explorações e a concentrarem matadores com condições, não é? Mas era normal, matavam-se os porcos, essas carnes, umas vezes eram para fornecer diretamente aos talhos, outras vezes eram para fornecer as explorações maiores. Há uma questão que é muito importante. Esses animais eram descarnados, depois ficavam os ossos, não é? Só que esses ossos tinham carne também. Então, essas carnes eram vendidas aos próprios empregados, barato, ou até às vezes dados. E então, há ainda quem faça os ossos carregados. Os ossos carregados não é mais do que era a comida dos pobres, era o aproveitamento dessas carnes cozidas com feijão, não sei o quê, mas aquilo é muito bom, digo já. E era isso, eram os buchos, os estômagos dos porcos,
que também eram aproveitados, também há ainda quem faça, e era o sangue. Também havia senhoras, para ganharem mais uns cobres, que quando saíam da fábrica faziam chouriços de sangue, tanto em casa, com a tripa do porco, que conseguiam trazer, e o chouriço. São três coisas muito características daqui, e então, pronto, era uma maneira de combater os parcos de rendimentos que tinham. As mudanças começam a acontecer. Já há uma mudança muito significativa, que é as pessoas viviam muito mal e começam a emigrar. As pessoas que viviam nestas condições de não ter uns sapatos ou de não ter trabalho, ganhar à peça, vêm-se desesperadas, muitas vão ao salto para a França e passado um ano ou dois começam a aparecer a conduzir um carro em segunda mão. E isso leva a que haja mais que queiram ir. Isso acontece nos anos 60, basicamente. Há realmente uma grande migração, porque depois uns chamam os outros, não é? E as pessoas começam a ir, quer para a França, quer para a Alemanha, basicamente são os dois destinos migratórios. Isso leva logo ali uma parte da juventude da altura. Depois do 25 de Abril é quando começa a indústria com os problemas entre o 25 de Abril e a adesão à CEE, aí sim começa a grande transformação, quer da transferência das cortiças para outros lados, quer do fecho dessas pequenas explorações. O comboio foi perdendo, primeiro porque houve uma opção para a rodovia, isso foi geral, estupidamente, mas foi. Há uma opção pela rodovia. E depois, como faltam-lhe as indústrias, faltava-lhe a componente económica e pronto, naquele período ali negro, daquele período que era preciso transformar Portugal num país de serviços, que não sei o quê, está-se a ver o resultado, isto fechou também. Eu sou de Vendas Novas, portanto não sou daqui. Os meus pais vieram para o Colonato quando foi os primeiros colonos que vieram para cá habitar. Lembro-me de nós virmos para cá, trouxemos na altura uma carroça com uma égua, trouxemos uma vaca, um porco, umas ovelhas, 2 ou 3 ovelhas, uma cadela que era a Gigica e um gato que era o Basílio. Foi que nós trouxemos, era eu e a minha irmã e os meus pais, viemos para aqui e começámos a habitar o casal. Isto era um terreno despovoado, um terreno que não tinha nada, era charneca. Quando chegámos não tínhamos nada, pronto, estava deserto, andavam a fazer os trabalhos todos. Lembro-me bem porque quando cheguei lá foi uma coisa que estranhei, estava tudo mexido das máquinas, saímos do casal, era só areia, a vala estava a ser aberta, uma vala estava toda a ser arranjada na altura, era só areia, a gente andava a escorregar na areia, não tínhamos mais nada para brincar. E a casa não tinha nada dentro, era uma casa grande, toda ampla, toda feita, mas não tinha móveis, não tinha nada. A gente depois é que trouxemos as coisas e fomos habitando e habitámos aquilo. Fez-se a habitação assim com isso. O casal era composto de uma parte de habitação, depois tinha uma parte que era para a parte agrícola. Era um sótão para a palha, um barracão, que é os barracões que estão aí com um arco, ainda há aí alguns que eram onde se metiam as carroças e isso, e depois ao lado tinha um anexo que era para ter 5 animais, ou vacas, ou cavalos, ou isso, ou o que fosse. E da parte de trás do casal havia uma nitreira, que era para pôr os trumos todos dos animais lá dentro, e havia uma fossa também, estava tudo protegido na altura, não ia já e sair para a terra, era tudo resolvido. E tinha também 2 pecílicos para ter porcos. Toda a gente matava um porco, a alimentação da gente na altura todos era isso, o que é que a gente comia.
Ainda não havia os veganos, senão já comíamos, se calhar, outra coisa, mas vamos comendo agora disso. Os casais são compostos por 1 hectare de regadio, 4 hectares de vinha, quase todos 1 hectare de pinhal, e depois tinham o terreno de semeadura de sequeiro, para culturas arvenses. Nós, de princípio, quando viemos para cá, fazíamos trigo, que tinha que se ter trigo para ter farinha, para ter pão. Isso toda a gente tinha que semear. Era o trigo, era a aveia para os animais e fazia-se muito milho. Naquele tempo podia-se fazer o milho normal, chovia. Por esta altura ainda estava a chover, todos os anos, começava em novembro, aquilo criava-se. Agora não, hoje só se for regado. Hoje tem que ser tudo à base de regas, porque não se consegue fazer. Nós fazíamos isso e fazíamos as hortícolas, batatas, cenouras, tudo o que fosse para a alimentação era tudo produzido por nós, praticamente. Depois começou a haver as uvas, tínhamos uva nas vinhas, havia todos os colonos tinham um bocadinho de uva de mesa. Para quê? Para a gente vender, para fazer dinheiro e para a gente comer. Íamos carregar as uvas no tempo da vindima, trazíamos a uva para a adega, havia um rancho em Pegões, outro rancho nas Feias com 50, 60 pessoas, normalmente eram os colonos e mais pessoas de fora, ia-se vindimando as vinhas todas e depois ia-se carregando tudo para a adega. Na altura funcionava assim. Mais tarde, a adega começou a funcionar, o vinho teve uma altura que não andava muito, depois começou a surgir melhor e hoje é uma adega de referência. Portanto, hoje temos um dos melhores vinhos do país. Aqui em Pegões, a adega de Santo Isidro, é a adega cooperativa com mais medalhas a nível nacional. Aí na década de 60 os colonos começaram quase todos a comprar carros, então o que é que aconteceu? Nós tínhamos aí os produtos e não vendíamos nada. Vinham aí os intermediários, não davam dinheiro nenhum, davam quando apetecia, depois muitas vezes a batata apodrecia, depois não conseguia apanhar, e o que é que começaram a fazer os agricultores? Começaram com os carros a ir vender ao mercado. Iam vender ao mercado do Montijo, que era normalmente o mercado que a gente tinha aí abastecedor, a gente vendia ali no mercado do Montijo, fazia aquela parte toda ali no Montijo e a gente abastecia, ali é que se fazia dinheiro. Foi quando começaram também a desenvolver. Eu, por exemplo, para estudar, o meu pai adotou outra técnica. Quando veio para a colónia trouxe uma vaca e depois comprou mais umas vacas, começou a ver que ninguém bebia leite e então comprou logo 5 vacas, começámos a vender leite e a fazer dinheiro, tivemos sempre dinheiro. E então tinha uma vaca para mim e outra para a minha irmã, o dinheiro dela era para a gente andar a estudar. Houve alguns colonos aí que vinham ali o da frente por trás aqui da parabólica, era Minhoto, que veio do Minho, portanto trouxe as tradições para aqui, outros vieram do Algarve, mas a maioria foi daqui do Alentejo. Não ficaram muitos colonos da região porque na altura as pessoas não aceitaram, não achavam, achavam que ia ser muito dominados pelo regime, e era um bocado. Havia uma série de critérios para ser colono. Um deles tinha que ter menos de 45 anos, ser honesto, ser trabalhador, não ser comunista e ser católico. Tanto que a maior parte vieram para aí, não estavam batizados, depois tiveram que se batizar e casaram, ponto, para fazer o regime trabalhava assim. Para garantir depois a assistência ao colonato, o que é que fez a Junta? A Junta fez 2 igrejas, esta que é a igreja de Santo Isidro e fez a igreja de uma capela nas Feias, que é Nossa Senhora de Fátima, fez os centros sociais, fez 2 escolas aqui, uma nas Figueiras e outra nas Feias, para a escola, eu já andei à escola cá, fizemos cá a escola primária, enquanto os pais andavam a trabalhar, porque eles trabalhavam de sol a sol, e já não tinha para onde ir, se não fosse aquilo também não tínhamos para onde ir. Eu tenho as memórias da escola, tenho as memórias do teatro, que a gente fazíamos peças de teatro todos os anos, fazíamos as festas de Natal com meninos Jesus, que arranjava-se um bebê, normalmente alguns já são hoje bisavós, eram bebés naquele tempo. Tínhamos a parte desportiva, que também funcionou bem nas Feias, tivemos ciclismo, atletismo, futebol, muitos anos. Hoje praticamente está tudo extinto. A igreja foi construída já mais tarde, o meu pai trabalhou ainda aqui, já foi feita, ele falava-me dela ser feita mais tarde. Isto é uma igreja que não é feita em tijolo, é feita em cubos, que são os cubos tipo uma garrafa que encaixam nos outros, são todos ocos, ela é toda feita disso. Aquilo não tem pilares, é tudo montado e depois fecha. Isto era os mouros e os árabes é que tinham isso, no Alentejo há muita casa dessa. Aquela daquele lado era uma capela mortuária, que era para quando falecia alguém, os corpos ficavam naquela parte dali, saíam de além do lado de lá, e ao lado é a sacristia, que era do padre, mais 2 gabinetes, e a igreja é esta parte toda até ali. E aqui deste canto, deste lado, é a pia batismal, ali daquela. E tem a parte da abóbada toda lá para trás, que rachou, que é onde está a pintura, e tem aquilo tudo que é onde está o altar lá
lá montado. As festas, quando se fazia as festas, era sempre aqui uma missa. Missa seguida de procissão, com o padre, com isso era feita a bênção. Normalmente, no princípio, punham aí as carroças e os tratores e depois passava o padre no meio e benzia aquilo tudo. Agora já não ligam isso. Fazíamos o São João, fazíamos as festas sempre na rua, com um palco na rua e fazíamos sempre lá a resto todos os anos. Temos além por trás daquele bar uma praça de touros antiga, que foi a primeira que foi feita para a Junta, que a Junta fez aquilo, a gente fazia ali uma garreada todos os anos, para a festa de Santo Isidro. Havia o almoço e depois à tarde, quando já estavam com os copos, fazia-se a garreada que era para eles saltarem lá para dentro, para levarem porrada lá dos touros. Depois mais tarde começou-se, veio o 25 de Abril e como isto tinha a regra, o casal tinha que ser herdado pelo filho mais velho, normalmente por rapaz, a rapariga já não tinha direito, era assim, ia na escola cantei, as raparigas eram de um lado e os rapazes do outro, não se podíamos misturar, só na estrada. E as pessoas começaram a reclamar e no tempo, na altura do Cavaco Silva, conseguiu-se dar a volta lá à Assembleia da República, lá entendeu, e então deu-se os terrenos em posse plena aos agricultores. A posse foi dada aqui atrás de mim, aqui em cima. O Primeiro-Ministro e os colonos todos estavam aqui embaixo por receber os diplomas. É evidente, algumas coisas depois se perderam. Nós tínhamos uma paisagem bonita, o modelo das casas, e a partir daí começaram a modificar várias casas e a tirar várias casas e perderam um modelo. Ainda há algumas originais há poucas. Já todas estão um bocadinho alteradas. Hoje é completamente diferente, o desenvolvimento é maior, temos muitas estufas, temos horticultura, temos suinicultura para mal dos nossos pecados, ninguém concorda, porque estão a instalar aqui grandes instalações aqui por trás de nós de suinicultura e tenho mais nos foros do Trapa. A freguesia ficou um bocado abalada com isso, porque fugiu tudo do Montijo e veio para aqui. E de maneira que agora temos aí tudo, temos floricultura, temos muita floricultura, a maior parte das estufas grandes temos também nossas, mas os holandeses é que são os que investiram mais aqui na região. Nas flores antigamente trabalhava muito pessoal daqui, agora trabalha quase só imigrantes, porque não há mão de obra. Eles também não pagavam muito bem. E então, como eles começaram a não pagar em condições, nem terem isso suficiente para isso, começou a acontecer é que eles começaram a vir os imigrantes agora instalaram-se todos aqui em Pegões, estamos aí com um problema grave. Começaram a vir da Índia e agora do Nepal, depois as pessoas começaram a arrendar casas, metem lá 10 e 20, levam à cabeça, levam 150 euros cada um, e eles estão aí em condições um bocado complicadas. Porquê? Porque eles instalam-se aqui e daqui têm lá os mandantes deles, que são os angariadores que andam aí, que se estão a encher de dinheiro e transportam-nos em autocarros, vão para o Alentejo, vão para todo lado e vêm dormir aqui. E andam essas máfias aí que ninguém põe a mão nisso. E a gente tem que dar escola aos miúdos, tem que lhe dar condições, as pessoas têm que ter condições. Estão aí, trabalham um dia por semana ou dois, não sei quanto é que eles recebem à hora, porque ninguém consegue saber. A gente sabe quanto é que paga, mas não sabe quanto é que eles vão receber, porque há alguém no meio. Infelizmente é assim. Mesmo assim, ainda é dos colonatos o único que resiste.